Oi, meu nome é Milena. E eu sou a Giovana. Nós somos acadêmicas do terceiro período de agronomia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e esse vídeo é um trabalho da disciplina de Entomologia Agrícola 1 e nós vamos apresentar agora a nossa coleção entomológica 2 de insetos adultos. O percevejo do milho pertence à ordem Hemiptera, à subordem Heteroptera e à família Coreidae. Suas principais características diagnósticas são as asas do tipo hemiélitro, suas antenas cetáceas, suas pernas posteriores ambulatórias, a presença de ocelos e o seu aparelho bucal, que é do tipo sugador labial. Os adultos e as ninfas podem causar danos à cultura do milho, sugando os grãos e causando murcha e podridão. Temos aqui outros exemplos de percevejos, o percevejo marrom e o percevejo edessa, também pertencentes à ordem Hemiptera e à subordem Heteroptera. Contudo, estes pertencem à família Pentatômide. Suas principais características são as asas do tipo hemiélitro, as antenas cetáceas, como os outros, as pernas posteriores ambulatórias, o escutelo, que estende-se até a metade do abdômen, e o aparelho bucal é do tipo sugador labial. As suas ninfas alimentam-se das vagens e grãos, causando perdas de rendimento e afetando a qualidade da semente. Em geral, são semelhantes aos demais percevejos sugadores de sementes, mas com menor capacidade de dano. Podem ainda ser observados sugando caules e originando lesões escuras. Então, aqui nós temos um percevejo da ordem Hemiptera, subordem Heteroptera e família Reduvida. O reduvídeo ele usa o bico curto e segmentado em 3 partes para sugar os fluidos do corpo de suas vítimas. A maioria dos representantes dessa família eles vivem ao ar livre e são predadores de outros insetos praga. Porém, em alguns, eles podem sugar sangue de vertebrados, inclusive de humanos, podendo transmitir doenças, que é o caso do barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Esses percevejos predadores, eles possuem um aparelho bucal mais grosso, com 3 segmentos. Além disso, ele é mais curto comparado com os outros e ele também é encurvado. Vou deixar uma foto aqui embaixo que mostra bem. Lembrando ainda que uma das características diagnósticas dos percevejos é ter aqui esse triângulo, o escutelo, e o aparelho bucal é sugador labial tetraqueta. Lembrando também que os percevejos, eles têm como característica diagnóstica asas do tipo hemiélitro, como a gente consegue ver aqui. Metade dela é élitro, que é essa parte aqui da frente, e a parte aqui é membranosa. Então, aqui nós temos uma cigarra da ordem Hemiptera, subordem Achenorrhynca e família Cicadidae. As cigarras, elas durante os primeiros instares, as ninfas, elas escavam o solo e se alimentam de fluidos do xilema presente nas raízes, e com isso as folhas das extremidades dos ramos elas vão se apresentando cloróticas, chegando até a secar por conta dessa sucção de seiva causada pelas ninfas. Existe então uma perda de folhas acompanhada da queda precoce de flores e frutos, o que provoca então uma redução na produtividade. E quando o ataque é muito intenso, pode levar a planta à morte. Então, no caso, a fase jovem das cigarras, ela ocorre embaixo do solo. E para colocar os ovos, elas sobem no caule e põem seus ovos no caule. Então, depois eles podem viver na parte aérea. Um exemplar dessa família Cicadidae é o Quesada gigas, que causa sérios danos no cafeiro. É uma espécie das mais importantes para a agricultura de cigarra da família Cicadidae. Então, lembrando que essa família ela tem como característica diagnóstica 3 ocelos, que eu vou mostrar numa foto que dá para ver bem aqui embaixo. E o fêmur anterior, ele é dilatado, como a gente consegue ver aqui, ó. Ele é mais dilatado quando em comparação com os outros fêmures.
Então, aqui nós temos representantes da ordem Hemiptera, subordem Sternorhyncha, conhecidos como cochonilhas. Elas têm como característica diagnóstica o aparelho bucal sucedor labial que surge entre as pernas, e elas são importantes na agricultura, pois extraem uma grande quantidade de seiva, podendo provocar definhamento das plantas e até mesmo sua morte. Deixam frutos com mau aspecto, dificultando então a comercialização. Além disso, elas também são promotoras de fumagina, dificultando a respiração e fotossíntese das plantas. Então, aqui nós temos exemplares de pulgões, da ordem Hemiptera, subordem Sternorhyncha e família Aphididae. Eles são importantes como pragas agrícolas, na sucção de seiva e de toxinas e por se multiplicarem muito rapidamente. Os pulgões eles secretam uma substância açucarada chamada de honeydew, isso por conta da câmara filtro que eles possuem, e isso pode desenvolver um fungo de coloração escura, conhecido por fumagina, que cresce sobre os tecidos da planta e dificulta a atividade de fotossíntese, consequentemente diminuindo a produção. Os pulgões eles têm como característica diagnóstica a presença dos sifúnculos, que estão aqui nessa parte de trás, que são responsáveis por liberação de feromônios. Além disso, uma curiosidade interessante sobre os pulgões é que aqui no Brasil existem somente pulgões fêmeas e a reprodução ela ocorre por uma reprodução partenogenética. O gafanhoto ele pertence à ordem Orthoptera, à subordem Caelífera e à família Acrididae. Suas principais características diagnósticas são as antenas cetáceas, suas pernas posteriores do tipo saltatórias, o seu aparelho bucal é mastigador e as suas asas anteriores são do tipo tegminas. Algumas espécies de gafanhotos apresentam hábito gregário, formando grandes nuvens de gafanhotos. Por onde essas nuvens passam, um grande prejuízo é deixado, já que esses grupos podem devastar plantações inteiras. Muitos autores relacionam o aumento do surgimento de grandes nuvens de gafanhotos com os desequilíbrios ambientais observados na atualidade. O desmatamento, por exemplo, diminui muito o número de predadores naturais, facilitando o aumento da população de gafanhotos. As monoculturas também são associadas ao fenômeno, já que elas fornecem uma área vasta de alimento para esses insetos. E os gafanhotos são importantes para a agricultura, pois eles podem atacar culturas como capim-milha, feijão, soja, milho e também algodão. Os grilos pertencem à ordem Orthoptera, à subordem Encífera e à família Grylidae. Suas principais características diagnósticas são suas antenas filiformes, as suas pernas posteriores saltatórias, o seu aparelho bucal mastigador e as suas asas anteriores tegminas. Os grilos possuem importância agrícola, pois eles cavam galerias nos solos, consumindo as plantas da região, as cortam e transportam até essas galerias, onde armazenam palhas e sementes, o que pode prejudicar a produção agrícola. Então, aqui nós temos um inseto da ordem Orthoptera, subordem Caelífera e família Proscopidae, também conhecido como taquarim. Ela é da mesma subordem dos gafanhotos, então, como a gente consegue ver aqui, tem as pernas posteriores do tipo saltatória, que na verdade caracterizam a ordem Orthoptera, né? E a gente também consegue ver que ele não tem aquelas antenas filiformes longas, que nem os grilos têm. As taquarinhas, elas não têm uma importância agrícola assim direta, porém, já existem registros de ataques a eucaliptos, e os ataques eles foram observados iniciando-se na parte superior deles, em folhas mais novas, sendo estas consumidas a partir de sua borda até o pecíolo, então ele pode ter ali uma importância mais florestal. Lembrando que então eles mimetizam como galhos de árvores, são bem parecidos.
Então, aqui a gente tem um besouro, o escaravelho, da ordem Coleóptera, subordem Polífaga, família Scarabaeidae. Os escaravelhos, eles executam uma importante função ecológica porque eles se alimentam de materiais não digeridos nas fezes de animais e reintegrando esses compostos no solo. Algumas espécies vivem dentro do esterco, tornando-o mais biodegradável. Já outras cavam túneis no solo e sugam a umidade nutritiva da terra. É extremamente importante para o solo porque se evita a perda de nitrogênio, aduba o solo e diminui a liberação da amônia, aumentando então a aeração desse solo. Isso se deve por conta do ciclo de vida, através do qual ele cava galerias e deposita nelas as fezes dos mamíferos, principalmente dos bovinos. Então, os besouros, os escaravelhos, eles têm uma grande importância na pecuária, vamos dizer assim, porque eles vão ajudar ali também até mesmo a limpar, né, os pastos, porque eles fazem esse processo com as fezes dos animais, também ali ajudando no solo. Ele é um besouro do tipo da família Scarabaeidae, porque como a gente consegue ver aqui, as antenas são do tipo lamelada, bem claramente esses 3 últimos segmentos aqui eles são dilatados. E as pernas são fossoriais, escavatórias, né? Como eles têm esse hábito de cavar galerias e tudo mais, eles têm essa adaptação nas pernas. Lembrando ainda que as asas anteriores são do tipo élitro, então elas são bem duras, tanto é que eu não consigo nem abrir aqui. E as asas posteriores são do tipo membranosas, estão aqui embaixo, são bem fininhas. Aqui, ó. As larvas da família Scarabaeidae também têm uma grande importância agrícola, pois são larvas isófagas, então elas se alimentam de raízes, podendo também causar prejuízos às plantações. Lembrando que é normalmente os machos que possuem esse prolongamento aqui, esse chifre, por conta deles terem hábitos territorialistas. Lembrando também que os insetos da ordem Coleóptera, eles têm também como característica diagnóstica o aparelho bucal do tipo mastigador. Temos aqui, então, besouros da ordem Coleóptera, subordem Polífaga, família Curculionidae, também conhecidos como bicudos, por conta deste prolongamento da cabeça. A gente consegue ver aqui. Os bicudos, eles são considerados pragas bastante prejudiciais na agricultura, pelos danos que causam e pela dificuldade de seu controle. Quando então eles não são controlados, eles podem destruir completamente a produção de um algodoal, por exemplo, e os principais danos causados são resultantes de orifícios promovidos nas estruturas reprodutivas da planta durante a alimentação e oviposição dos adultos, sendo os botões florais as estruturas preferencialmente atacadas pelos insetos, no caso no algodão. Existem também, então, como outros exemplares de bicudos muito prejudiciais à agricultura. Existe o tamanduá da soja, o gorgulho do milho também, muito conhecido. Então, lembrando que eles têm esse prolongamento da cabeça, por conta disso o nome comum bicudo. As asas são élitro também, né? São bem duros porque são coleópteras. Então, aqui nós temos um besouro da ordem Coleóptera, subordem Polífaga e família Lagridae. Ele é também conhecido como bicho capixaba ou idiomim, e ele ainda assume uma posição controversa quanto à sua função ecológica no agroecossistema. Ele fica entre um organismo detritívoro, ou seja, que se alimenta de tecido vegetal morto. Ele também é considerado um fungívoro e também ele pode ser fitófago, então ele também pode consumir tecido vegetal vivo. Normalmente ele não é apontado como uma praga,
porém já há estudos de que ele pode então se alimentar das folhas, como por exemplo cafeiro, da soja, abacaxizeiro, e isso então pode causar danos se for uma quantidade muito grande desse inseto. Ele tem não dá para ver muito bem no vídeo, mas ele tem uma coloração mais um cinza metálico, marrom metálico. Então, dá para ver um pouco melhor a cor dele. Lembrando que, então, por ele ser fungívoro, ele também pode ser benéfico, né, para as lavouras, se ele não se alimentar de grande quantidade de folhas. Então, aqui nós temos uma vaquinha patriota da ordem Coleóptera, subordem Polífaga e família Chrysomelidae. A larva desta vaquinha ela é conhecida como larva alfinete e se alimenta de raízes e interface na absorção de nutrientes e água, e também reduz, consequentemente, a sustentação das plantas. Esse ataque ele pode ocasionar o acamamento das plantas em situações de ventos fortes e de alta precipitação, por conta de prejudicar ali na sustentação da planta. Já os adultos também são prejudiciais às lavouras, pois eles ocasionam grandes prejuízos, pois prejudicam a área fotossintética e influenciam no crescimento e desenvolvimento da soja, por exemplo, e do milho. Então, são desfolhadoras, né, na fase adulta, podendo, então, diminuir a produtividade das plantações. Por conta do álcool, a vaquinha patriota ela já está um pouco com uma mudança de coloração, porém, dando um zoom, você consegue ver um pouco. Opa. Ela é da coloração verde com amarelo. Então, aqui nós temos uma joaninha da ordem Coleóptera, subordem Polífaga, família Coccinalidae. As joaninhas, nas fases de larva, tanto quanto na fase adulta, elas predam pulgões e cochonilhas principalmente. Então, são controladores biológicos das lavouras. Uma larva ou adulto de joaninha consegue predar até 200 pulgões por dia, então elas conseguem controlar efetivamente essas pragas. As abelhas pertencem à ordem Hymenoptera, à subordem Apócrita e à família Apidae. Suas principais características diagnósticas são as suas pernas coletoras, chamadas de corbículas, suas asas membranosas, suas antenas geniculadas e o seu aparelho bucal é do tipo lambedor. A polinização das abelhas é de grande importância para a agricultura, pois elas são responsáveis por 33% da produção agrícola mundial. Então, aqui a gente consegue ver uma mamangava, que é da ordem Hymenoptera, subordem Apócrita e família Anthophoриdae. As mamangavas, elas são insetos polinizadores de suma importância para a perpetuação de diversas espécies. O maracujá, por exemplo, ele necessita ser polinizado por elas. No caso do maracujá, uma semente, ela só consegue se desenvolver por conta de um grão de pólen, ou seja, se a mamangava não for até o maracujá e entrar pelo menos um grão de pólen nela, a semente não vai se tornar o fruto do maracujá. Então, são muito importantes. Ela é uma mamangava, como a gente consegue ver, principalmente por conta dessa perna coletora aqui, as pernas posteriores, elas são coletoras em forma de escopa, como dá para ver bem aqui, que ela tem bastante pilosidade, diferentemente das abelhas, que também possuem perna coletora, só que é denominada corbícula, que forma uma concavidade aqui, e no caso das mamangavas, tem essa pilosidade, que é onde o néctar ele vai ficar ali armazenado. Temos aqui uma mariposa. Ela pertence à ordem Lepidoptera, à subordem Glossata e à família Geometridae. Suas principais características diagnósticas são as asas do tipo membranosas, as antenas pectinadas e as pernas posteriores ambulatórias.
além do seu aparelho bucal, que é do tipo sugador maxilar, com a espirotromba. A importância agrícola das mariposas são que elas se alimentam de folhas e algumas espécies de líquens, flores e pólens. Por isso, podem acarretar prejuízos e perdas a algumas culturas. Agora, podemos ver com mais detalhes a antena pectinada da mariposa, que pertence à família Geometridae, e também as suas asas membranosas. Então, aqui nós temos uma mariposa da ordem Lepidoptera, subordem Glossata e família Sphingidae. Essa família, eles podem atuar como importantes pragas agrícolas durante o estágio larval, que é o conhecido Mandorová da mandioca e Mandorová do fumo, são os principais exemplares de pragas agrícolas dessa família. Porém, os esfingídeos, eles também são muito importantes ecologicamente, pois são mariposas polinizadoras que polinizam, então, cerca de 87,5% de espécies de angiospermas. E, então, tem essa grande importância na polinização. Ela é da família Sphingidae por conta das antenas serem do tipo estiliformes. Essa aqui, ela quebrou na pontinha, porém, como a gente consegue ver nessa ponta, tem ainda essa antena do tipo estiliforme. As asas, elas são em formato triangular. E as asas posteriores, elas são menores. Eu vou tentar mostrar aqui. A gente consegue ver aqui atrás. A asa posterior, ela é, menor do que a asa anterior. Então, caracterizando a família Sphingidae. Então, aqui nós temos uma borboleta da ordem Lepidoptera, subordem Glossata e família Papilonidae. As borboletas, embora não tão eficientes quanto as abelhas, elas têm um papel fundamental na polinização das flores que se abrem durante o dia. Então, borboletas, elas costumam escolher flores grandes e coloridas que possuem uma plataforma de pouso. É o labelo, né? Elas capturam o pólen em suas pernas longas e finas enquanto coletam o néctar da flor. Essa borboleta, ela é uma borboleta e não uma mariposa, por conta da antena ser do tipo clavada, como a gente consegue ver aqui. Tem essa pontinha, uma bolinha aqui. E, além disso, o corpo de Lepidópteros, eles são cheio de escamas e possuem essa espirotromba, como a gente consegue ver aqui, que é por conta do aparelho bucal ser do tipo sugador maxilar. Vamos falar então sobre o pernilongo gigante, ou também chamado de típulas. Ele pertence à ordem Diptera, à subordem Nematocera e à família Tipulidae. Suas principais características diagnósticas são as asas do tipo balancins e o aparelho bucal sugador labial. Ele possui importância agrícola, pois se alimenta de seiva ou néctar, prejudicando principalmente culturas frutíferas. Contudo, são benéficos aos humanos, pois fazem o controle de espécies como o Aedes aegypti. Então, aqui temos a mosca das espigas, da ordem Diptera, subordem Brachycera e família Otícidae. Então, a mosca das espigas, ela é uma praga secundária em milho. As larvas, geralmente, em grupos, elas vão atacar os grãos situados na ponta das espigas, podendo acarretar um processo de putrefação da espiga. Essas larvas, uma vez que elas alcançam esses grãos leitosos, elas vão penetrar no interior, onde completam o desenvolvimento larvário. Muitas vezes essas larvas elas penetram pelo embrião da semente, alimentando-se totalmente do grão, deixando apenas a membrana externa. Então, consequentemente, vai-se ter uma diminuição da produtividade dessa cultura, né? Então, a gente consegue ver que é uma mosca das espigas por conta dessa
desse característico desenho nas asas. Lembrando ainda que é considerado da ordem Diptera por conta de ter somente duas asas, e as asas posteriores elas são modificadas, denominadas de balancins. A gente não consegue ver claramente aqui, mas conseguimos ver que temos somente duas asas. Elas estão grudadas por conta do álcool, porém nós não temos aqui outras asas posteriores. Então aqui nós vemos o famoso mosquito de banheiro da ordem Diptera, subordem Nematocera e família Psicodidae. Ele é diagnosticado como mosquito de banheiro por ter um corpo densamente piloso. Suas larvas elas são fungívoras e se alimentam no ralo. Quando elas vão se reproduzir, as fêmeas adultas elas costumam colocar ovos perto da água, para permitir que as larvas cheguem até ela. Isso porque essas larvas elas se alimentam de matéria orgânica, seja, por exemplo, no ralo ou até mesmo entre os azulejos. Lembrando que o ciclo de vida é curto e dura em torno de 4 semanas. Então aqui nós temos 2 exemplares de crisopídeos da ordem Neuroptera, subordem Hemerobiformium e da família Chrysopide. Então, os crisopídeos eles são predadores muito vorazes e ocorrem em diversos cultivos de importância agrícola, sendo capazes de se alimentar de grandes quantidades de presas. São predadores, por exemplo, de insetos de diversas ordens e famílias, como afídeos, trips, cochonilhas, cigarrinhas, moscas brancas, psilídeos, até mesmo ovos e lagartas de coleópteros, de dípteros e até mesmo eles predam outros neurópteros. Além disso, eles também podem predar ovos e larvas de lepidópteros. Então, eles fazem ali um controle biológico das lavouras. Lembrando que a principal característica deles é que as asas elas são bem rendilhadas. Vou dar um zoom. São bem rendilhadas, diferenciando-os dos demais insetos. Então, aqui nós temos uma tesourinha da ordem Dermaptera, subordem Forficulina e família Forficulidae. As tesourinhas, elas possuem representantes fitófagos e predadores que apresentam uma alimentação bem diversificada, podendo se alimentar de pólen, polpa de frutas, como também de outros insetos, o que se caracterizam como ótimos predadores. Eles também vêm se destacando como importantes agentes de controle biológico, pois apresentam uma alta voracidade e uma alta capacidade de ataque sobre vários insetos praga, principalmente de ovos e formas jovens. Então, nesses últimos tempos, eles vêm sendo bastante estudados como agentes de controle biológico. Eles são os Dermaptera, eles têm característico esses cercos aqui presentes. Na verdade, é isso que os diferencia da ordem Coleóptera, porque eles também têm asas do tipo élitro. E então essa é a característica diagnóstica da ordem Dermaptera. Então aqui nós temos um inseto representante da ordem Blattode, as famosas baratas. Ela é uma ordem que tem grande importância no funcionamento do ecossistema, pois atua na fragmentação e decomposição da matéria orgânica e na liberação de nutrientes. Então, como a gente pode ver aqui, essa espécie é uma espécie áptera, não possui asas. E, virando assim, a gente consegue ver as antenas do tipo filiforme. E percebemos também que as pernas elas são todas ambulatórias. Então aqui nós temos aleluias, que são cupins da ordem Isoptera. As aleluias elas são formas aladas e reprodutoras dos cupins. E normalmente elas se encontram quando está muito quente e úmido, que faz com que seja uma condição ideal para sua reprodução.
Elas podem ser um problema não diretamente na agricultura, porém os cupins eles se alimentam de celulose na forma de árvore, pode ser viva ou morta, além do próprio papel. Então, por exemplo, eles podem atacar móveis das casas e até mesmo atacarem algumas madeiras, então, mas é uma importância florestal. Lembrando que os cupins têm como uma das principais características diagnósticas a presença de antenas do tipo moniliforme, como a gente consegue ver bem aqui. São vários pontinhos, como se fosse um colar de pérolas. Esse é um inseto da ordem Ephemeroptera. Ele é conhecido como efemeróptero. Os ovos desse inseto eles eclodem em ninfas de forma aquática. As ninfas elas se alimentam de alga e detritos, e quando essas estão prontas para o próximo estágio, elas emergem na superfície da água, desenvolvem asas e voam a uma curta distância até alguma vegetação. Logo depois desse estágio, chamado de submago, eles transformam-se em adultos. Os adultos eles morrem, em geral, em menos de 24 horas após a oviposição. Então, a fase adulta desse inseto, ela é por um período muito curto. É praticamente só para reprodução.